Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira. Termina o radar, 6h30, 6h30 um pouquinho, a gente entra no ar. Termina a boa música do radar, né? E a gente entra no ar para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Ficamos aqui até por volta de 7 horas da noite, mais ou menos. Então a gente trata desses assuntos e as respostas que a gente dá aqui, que os profissionais dão aqui, são encaminhadas pelos telespectadores através desses endereços que eu vou deixar aqui para vocês. Primeiro, o nosso e-mail, consumidorempauta@tve.com.br. Temos também o nosso telefone, que é o 3230 1530. E para perguntas via WhatsApp, nós temos o 985-946-773. 985-946-773 é o telefone para o WhatsApp aqui do programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu logo vou anunciar para vocês quem é o nosso convidado de hoje, dizendo que esse programa é repetido também, esse programa de hoje é repetido amanhã às 7 horas da manhã. E eu quero oferecer o programa de hoje a todas as pessoas que fazem a gentileza de escrever, de perguntar para esse programa e que nós, lamentavelmente, não conseguimos atender no dia em que elas ficam ali esperando para que a gente responda. Mas que elas possam ter a certeza, que elas tenham a certeza de que nós vamos responder todas as perguntas que chegarem. Hoje ou amanhã ou na próxima semana, a gente responde as perguntas de vocês, tá bom? Desculpem, são muitas as perguntas. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Diego Paim. Boa noite, Dr. Diego, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo ótimo. Boa noite, pessoal de casa também. Dr. Diego Paim, que é o companheiro do escritor do Dr. Paulo Dias, que hoje que abandonou o Dr. Diego Paim. Está dando uma palestra agora. Está numa palestra. Dr. Diego, você tem um beijo para mandar aí, um abraço? Com certeza, mandar um beijo especial para minha querida mãe, a Adriana Paim, que normalmente não nos assiste, porque ela está trabalhando ou dando aula, e hoje conseguiu nos assistir ao vivo, né? Então, um beijão para ela e também para o colega Andrei, advogado, que me parou na justiça hoje para me dar um abraço, querido Andrei, e para todos os colegas advogados da Justiça do Trabalho, servidores também, que sempre são muito atenciosos. Justiça do Trabalho que faz um trabalho fantástico, né? Aquele número enorme de pessoas que comparecem à Justiça do Trabalho são sempre atendidas. Demoram um pouco às vezes, mas são atendidas. Doutor Diego, a primeira pergunta é da Cláudia. Ela diz que é aposentada por invalidez acidentária, passou pelo pente fino no ano passado. Teve alta, mas ao passar por exame com o médico da empresa, foi considerada inapta. Ela comunicou à empresa no dia seguinte e, passados 6 meses, recebeu uma carta registrada acusando a Cláudia de abandono de emprego. Ela pergunta se, pelo abalo causado, ela pode ajuizar um processo de danos morais. Cláudia, estás coberta de razão. Certo? E essa situação, infelizmente, ela é muito recorrente, acontece frequentemente. É a situação na qual o empregado, ele está lá no contrato de trabalho e ele fica doente ou sofre um acidente de trabalho. Aí ele vai para o INSS. Num determinado ponto, o INSS dá alta previdenciária, ou seja, o INSS entende que ele está apto novamente a trabalhar. No caso da Cláudia foi o pente fino, que acontece frequentemente. Só que o que ocorre? Aí o empregado volta para o trabalho e o médico da empresa entende que ele não está apto para voltar para suas atividades normais. Então, ocorre essa divergência de entendimento. Pela lei e pelo entendimento jurisprudencial, entendimento dos nossos juízes do tribunal, a empresa ela atrai para si o ônus financeiro dessa situação, ou seja, a empresa nessa situação, justamente por ter gerado essa divergência de entendimentos, ela é responsável por pagar os salários do período de afastamento desse empregado. Por mais que ele vá recorrer junto ao INSS, pode entrar até com uma ação judicial, para buscar novamente, para reaver esse benefício
previdenciário, de auxílio-doença ou aposentadoria, a empresa tem a obrigação de reintegrar esse empregado e, se entender que ele não está apto a desenvolver as mesmas funções, ela tem que achar uma forma de readaptá-lo em alguma função condizente com a sua capacidade atual. Mas ela é responsável sim, então, Cláudia, fica a minha dica, procure um advogado trabalhista de sua confiança, porque tu tens direito de buscar na justiça a tua reintegração ao emprego, a indenização dos salários desse período de afastamento, desde o teu retorno para a empresa até o momento de agora, e aí danos morais e o que mais o advogado entender devido. Então, procure um advogado que tu tem direito sim. Olha aqui, doutor Diego, a pergunta que o José lá de Viamão nos manda. Ele trabalha num sítio desde 1982. Olha, faz tempo isso. Né? Hã? Antes de eu nascer até. Antes do professor, viu? Antes do doutor Diego nascer, o seu José já trabalhava nesse sítio. Faleceram os donos do sítio e os filhos deles vão vender o sítio. E eu trabalho como doméstico. Eles querem que eu saia em 30 dias sem direito algum. E ele quer saber se ele tem esses direitos, doutor. José, com certeza absoluta que sim. O que os teus atuais empregadores, né, os filhos dos teus antigos empregadores estão fazendo é totalmente errado. Na função de doméstico, provavelmente ele tinha até o reconhecida na carteira, ele disse que era a função de doméstico, né? Ele tem o direito de ser, se os empregadores entenderem por dispensarem ele sem justa causa, o prazo de 30 dias até está correto para ele desocupar o imóvel, que é o mesmo prazo do aviso prévio. Agora, eles têm que indenizar o José aviso prévio, tem que conceder aviso prévio se não trabalhado indenizado, multa de 40% sobre o FGTS, férias vencidas desproporcionais, 13º e todas as verbas rescisórias que ele tem direito. Então, isso que eles estão fazendo é errado, com certeza. E esse FGTS tem que ser desde 1972? O FGTS se tornou obrigatório em 88. Ele é uma lei de 66, mas se tornou obrigatório em 88. A empresa tem que proceder nos recolhimentos, né, do período contratual dele, pelo menos desde 88, e pagar essa multa sobre o que tiver de depósitos lá, sobre todo o período de depósitos. E também teria que ter a carteira assinada em 88? Sim, com certeza. Olha, senhor José, se o senhor ganhar isso aí, depois nós vamos fazer um churrasco. Aconselho a procurar um advogado, caso eles despeçam sem pagar nada, né? Procure um advogado da sua confiança, que entenda de direito do trabalho e entre com essa ação imediatamente, porque o senhor tem direito. Uma pessoa anônima mora na cidade de Sapucaí e ela disse que o esposo dela trabalhou durante uma semana numa empresa. Ele saiu porque não gostou muito do trabalho. Quando ele saiu, a empresa comunicou a ele que não iriam assinar a saída dele. E ele quer saber se eles podem fazer isso. Pois é, essa situação é um pouco complicada, tá? Por quê? Primeiro, foi uma prestação de serviço de uma semana ou ele foi contratado como empregado realmente e ficou só uma semana? Se foi contratado como empregado, que tipo de contrato foi? Foi contrato por prazo determinado? Foi contrato intermitente? Então, a gente tem que analisar essas questões primeiramente. Agora, eu não sei se a vantagem, pela lei, tá? Pela lei, qualquer contrato de trabalho tem que ser registrado formalmente, tá? Ah, mas foi por uma semana, não importa, a lei prevê isso. Mas talvez o que tem que analisar é que talvez não seja interessante nem para o seu marido ter só uma semana de contrato ali assinado na carteira e também para a empresa vai ter que rodar a folha de pagamento, então é um ônus também para a empresa. Mas, volto a falar, pela lei era obrigação registrar. A partir do primeiro momento que o empregado mesmo é contratado, tem que ter registro de carteira. Mas nesse caso tem que avaliar essa situação que eu mencionei, se vale a pena para os dois, tanto para o seu marido quanto para a empresa. O senhor Cláudio mora na cidade de Guaíba. A pergunta do senhor Cláudio é a seguinte: gostaria de saber se uma pessoa que tem 28 anos trabalhando, provavelmente na mesma empresa, não sei, tem o direito a mais do que um aviso prévio. Muito boa pergunta, seu Cláudio. Sim, a lei do aviso prévio é uma lei de 2011, se não me falha a memória. Essa lei prevê que o empregado dispensado sem justa causa ele tem direito ao aviso prévio de 30 dias, certo? E para cada ano de trabalho completado tem mais 3 dias de aviso prévio, até somar o limite máximo de 90 dias.
ou seja, os 30 mais os 60. Então, por exemplo, trabalhou 10 anos completos numa empresa, tem direito aos 30 dias de aviso prévio e mais 30 dias, porque é 3 dias por ano. Então, somando, daria 60 dias de aviso prévio. Então, ele tem, além dos 30, mais 3 dias por ano, até o limite de 90 dias. Sim, ele tem 28 anos de trabalho, tem um... Aí tem que multiplicar tem um 28 vezes grande, 3, né? mais os 30 dias de aviso prévio. Tá bom, seu Cláudio? Olha aí, ó, procura um advogado. Pense bem na sua vida. O senhor Carlos mora na cidade de Viamão. O senhor Carlos disse que assistiu um dos nossos programas, ele disse que é telespectador assíduo aqui do programa, onde o advogado explicou como fazer denúncias contra o patrão pela internet. Quando peguei, diz ele, a explicação já estava no meio. E ele quer saber, e ele pede o favor de repetir a explicação, doutor. É possível? Com certeza. Se tu precisas fazer uma denúncia contra algum abuso de alguma empresa, empregador, teu patrão, enfim, tem vários caminhos, tá? Primeiro, tu pode procurar o teu sindicato se for uma questão, não está pagando uma verba normativa, por exemplo, não está seguindo uma determinação da norma coletiva da categoria, procura o sindicato que ele pode tentar resolver administrativamente. Outras denúncias que daí funcionam para questões mais graves, né, é junto ao Ministério do Trabalho. Então, você pode ligar para o telefone 158, se for de fixo, se não me engano é ligação gratuita, telefone 158, tá? E aí pede para fazer uma denúncia na ouvidoria. Outro caminho, internet, www.ouvidorias.gov.br, e aí tem que procurar no site lá o canal do Ministério do Trabalho. E, se o nosso telespectador for mais adepto às tecnologias, nós temos um aplicativo, Machado. Nós não, né? O Ministério Público do Trabalho, que é o MPT Pardal, que funciona também para denúncias. Eu até tenho ele aqui, Machado. Não sei se a câmera vai chegar na... A gente está sem zoom hoje, não sei. Não, mas tudo bem, pode ler. MPT Pardal. Vai conseguir chegar? Qual que eu tô? MPT Pardal. É esse aplicativo. Se o nosso telespectador quiser baixar, também serve para fazer denúncias. E importante, Machado, é que essas denúncias podem ser feitas todas anônimas, para o empregado não sofrer nenhuma retaliação, ou um terceiro, pode ser feita por um terceiro também. Me pergunta aqui a editora do programa se tem alguma pergunta antiga de uma pessoa de Triunfo. Mas eu não tenho aqui no programa de hoje, pelo menos, não há nenhuma pergunta da cidade de Triunfo. A dona Sandra, dona Sandra Santos, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Com 10 meses de trabalho, tenho direito a seguro-desemprego, tendo em vista que já recebi seguro uma vez? Sim, Sandra. A lei do seguro-desemprego prevê o seguinte: o empregado ele vai ter direito ao seguro-desemprego se ele for dispensado sem justa causa, e aí tem 3 situações, tá? Se for a primeira solicitação, tem que ter trabalhado 12 meses pelo menos, tá? Nos últimos 18 meses. A partir da segunda solicitação, que é o teu caso, a exigência é que tenha trabalhado pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses. E a partir da terceira solicitação, ao benefício do seguro-desemprego, o empregado tem que ter trabalhado, Machado, pelo menos 6 meses. 6 meses. Certo? E aí vai depender o período que ele trabalhou com o número de parcelas que ele vai receber. São de 3 a 5 parcelas. E o pagamento é feito com base nos últimos salários que ele recebeu. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Ela diz o seguinte: minha mãe tem 81 anos e, por estar bem doente, contratou uma moça de 20 anos de idade para ajudá-la na lida da casa. A moça ficou 2 meses e saiu, colocando minha mãe na justiça, já que ela não tem condições de pagar o mínimo e assinar a carteira. Então, quer dizer, ela não pagava o mínimo, o salário mínimo, nem assinava a carteira da moça. O juiz decretou que minha mãe tem que pagar R$4.000 em 20 vezes. Como o valor é muito alto e minha mãe ganha só R$998 de aposentadoria, não pode pagar, já que gasta mais de 1/3 em remédios. E daí, doutor Diego? É uma situação bem complicada, né, Machado? O que acontece? Infelizmente, para tu contratares um empregado, pela norma, pela lei seletista, né, pelas leis do trabalho, tu tem que ter
Tu tens que ter condição de pagar o mínimo necessário, porque também aquele empregado, ele vai vender a força de trabalho e ele precisa de uma contraprestação para sobreviver também. Eu não sei quanto que a tua mãe pagava exatamente para essa funcionária, mas ela também necessitava de um mínimo para sobreviver, né, para ganhar como salário. Então, provavelmente tua mãe não tem condições de arcar com uma empregada. Eu aconselho ela a ver alguma medida alternativa, contratar uma diarista até 2 vezes por semana, né, ou alguma empregada num regime de contrato por tempo parcial, que o valor é reduzido daí, né, proporcional ao tempo de trabalho. E também, ela falou em aposentadoria, agora me ocorreu aqui, Machado, se for aposentadoria por invalidez, ela pode procurar um advogado previdenciarista ou até requerer junto ao INSS aquele acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria para os casos do aposentado por invalidez necessitar de um cuidador. Então, ela tem direito, de repente, se for por invalidez, não sei se mas teria direito a esse acréscimo. Talvez seja uma saída, mas realmente arcar com o custo de um empregado, recebendo um salário mínimo de aposentadoria e tendo ainda gastos com medicamentos, infelizmente ela não vai suportar os gastos, né, dos encargos. Tá certo. Eu quero responder ao telespectador lá de Triunfo, que mandou uma pergunta agora e não quis se identificar, e dizer para ele que a pergunta dele não trata de direito do trabalho, e sim de direito do consumidor. E que então eu vou fazer essa pergunta amanhã para o professor Cláudio Bonato, tá bem? Então o professor Cláudio Bonato vai responder a sua pergunta, é muito interessante a pergunta, e eu tenho certeza absoluta que o professor Cláudio Bonato vai dar uma resposta satisfatória, como sempre. Doutor Diego Paim, Alberi Moreira. Olha, sabe que eu conheci o Paulo Alberi Borges Moreira? Foi um dos grandes goleiros que eu conheci na minha vida, lá de São Gabriel. Depois jogou aqui no Nacional, que era aqui na Chácara das Camélias, onde hoje é o Supermercado Nacional, aqui na José de Alencar. Então, eu quero aproveitar, o Paulo Alberi deve estar com 80 e tantos anos. Quero mandar um grande abraço para ele e um beijo sincero e cheio de saudade. E o seu Alberi Moreira, lá de Canoas, diz o seguinte: trabalho na Ceasa há 7 anos como autônomo, 6 meses por ano com o mesmo patrão e 2 vezes por semana. Quero saber se tem algum direito. Pois bem, seu Alberi, o que nós temos que ver é o seguinte: o senhor trabalha como autônomo, mas é como autônomo mesmo, ou o senhor preenche os requisitos do vínculo de emprego e deveria ser reconhecido como empregado? Vamos lá, artigo 3º da CLT. Para ser considerado empregado, a pessoa tem que ter pessoalidade, ser sempre ela que vai trabalhar lá, habitualidade, tem que seguir uma rotina de trabalho, não pode ser uma vez a cada 2 meses, por exemplo, tem que seguir uma habitualidade, não pode ser eventual a prestação de serviço. Nem ser 2 vezes por semana? É que isso é subjetivo, é um critério relativo. Tem que ter habitualidade, a lei diz que não pode ser eventual, então pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes, 5 vezes. Tem que ter onerosidade, né? Receber uma contraprestação pelo serviço. E faltou um que é a subordinação. Tem que ter uma relação de subordinação, dependência com o empregador. Então, se tu preenche esses requisitos, sim, tu tem direito de ter a carteira de trabalho assinada, certo? E aí tem todos os direitos trabalhistas, né? Hora extra, quando for despedido as verbas rescisórias todas, é isso que temos que analisar daí. Diz que trabalha 6 meses por ano com o mesmo patrão. Mas isso não significa necessariamente que ele tenha a habitualidade. É que tem que analisar se foi feito um contrato, que Sim. tipo de contrato foi feito. Tem que analisar com mais calma. Então, Alberi, te aconselho, se tu tens dúvida, né, se tu foi despedido sem receber nada, procura um advogado trabalhista da tua confiança para avaliar o teu caso concreto, certo? Ou manda uma pergunta para a gente aqui com mais detalhes que a gente vai tentar esclarecer. Com certeza. Tá bom, Alberi? O senhor Juliano mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que depois de trabalhar durante 15 meses num escritório, ele está cumprindo aviso prévio desde 4 de julho. Nos dias 11 e 12 de julho, fui obrigado a faltar para fazer provas numa empresa onde vou trabalhar. O que pode acontecer em relação a essas faltas? Juliano, só não me informou se tu foste despedido ou se tu pediu demissão e está cumprindo aviso prévio. Isso ele disse mesmo aqui. Se tu foste despedido, a lei prevê, lá é o artigo 487, combinado com o 488 da CLT,
que o empregado dispensado sem justa causa tem direito a 30 dias de aviso prévio e, além disso, ele tem direito de uma redução de 2 horas por dia de trabalho, ou ele pode trocar essa redução por 7 dias corridos, trabalhar menos 7 dias corridos. E aí esses 7 dias corridos podem ser no início, no fim desse aviso prévio. Então, o que eu te aconselho? Se tu foi despedido sem justa causa, conversa com o teu empregador para negociar com ele para compensar esses dias que tu faltaste, tá? Agora, o motivo de fazer prova numa nova empresa não é falta justificada. Então, caso tu não consigas negociar com o teu empregador, ou se tu pediu demissão, aí tu não tem esse benefício de faltar 7 dias ou de não trabalhar 2 horas por dia, aí a empresa vai te descontar esses 3 dias que tu faltaste lá no final da tua rescisão, certo? Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta aqui, doutor Diego, é da telespectadora que pede para não ser identificada também. Ela disse que trabalhou 11 anos no serviço de limpeza, né? Mandaram embora em maio. Nunca assinaram minha carteira, nem os benefícios nunca tive. Só 11% do INSS que eles descontavam. Me pagavam como serviço prestado R$ 750. E em maio fizeram um contrato como se eu tivesse autônoma, como se ela fosse autônoma, né? Sem vínculo de emprego. E ela quer saber se isso está certo. Aparentemente, com as informações que está me passando, está tudo errado. Pô, trabalhaste 11 anos direto, né? E a empresa te enquadrou como autônoma. Aparentemente, tu eras empregada, realmente, e teria direito ao vínculo de emprego. Agora, a empresa agiu errado. O estranho é que ela refere que foi descontada os 11% do INSS, mas não teve a carteira de trabalho assinada. Então, tem alguma informação perdida aí. Mas, com certeza, se tu preenche os requisitos do vínculo de emprego que eu falei anteriormente, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, tu tens direito de ter a carteira de trabalho assinada e de receber todos os direitos trabalhistas. Inclusive, agora na tua rescisão, as verbas rescisórias, né, Machado? Claro. Aviso prévio, 13º salário, férias vencidas proporcionais, multa de 40% sobre a FGTS. Então, repito, se tu tens dúvida, procura um advogado trabalhista de tua confiança para verificar a tua situação no caso concreto. Um telespectador de Sapucaia do Sul também pede para não ser identificado. Eu sempre explico aqui que a gente respeita. Quem não quer dar o nome, não dá. A gente fica guardado aqui com o nome, mas não divulga. Ele queria saber se a firma pode dar 15 dias de férias entre o Natal e o fim do ano e os outros 15 dias em fevereiro. Sim, pode, não tem. A única restrição que tem na lei, está lá no artigo 134 da CLT, é que houve uma mudança, né, Machado? Após a reforma trabalhista, antigamente não podia fracionar as férias. Agora, após a reforma trabalhista, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, tá? Sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais períodos não podem ser inferiores a 5 dias cada um. E aí, no parágrafo 3º desse mesmo artigo que eu mencionei agora, o 134, é dito que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede algum feriado ou o descanso semanal remunerado. Por que isso, Machado? Porque aí pega um feriadão, sábado, domingo, segunda e terça feriado, por exemplo. E aí tu dá 5 dias de férias para aquela pessoa na sexta. Tá certo. Aí não vale, né? Claro. Por isso que a lei previu essa segurança para o trabalhador. Não começar as férias até 2 dias antes de um feriado ou de um descanso semanal remunerado, justamente para as férias não comerem aquele período de descanso que é devido para o empregado, né? Além das férias. Mas, respondendo objetivamente, pode dar férias durante o período entre Natal e Ano Novo em fevereiro sem problemas, desde que respeitado esses 2 dias que eu mencionei agora. Tem uma pergunta também de um telespectador que não quer se identificar. Ele pergunta o seguinte: se usar 50% do meu fundo de garantia por tempo de serviço em financiamento de imóvel e depois for demitida sem justa causa, os 40% que seriam calculados em cima do FGTS incidiriam só sobre o saldo? E no caso dessa liberação de saque do fundo de garantia, que será liberado, ocorre o mesmo? Muito boa pergunta. Essa pergunta até é recorrente. Não é só sobre o saldo, tá? Quando tu fores dispensado, se tu fores despedido sem justa causa, é devida uma indenização compensatória, que a gente chama popularmente de multa de 40%,
sobre todos os depósitos do FGTS do contrato. Então, se por algum motivo o empregado sacou aquele FGTS anteriormente, para fins de compra da casa própria, como é o caso do telespectador, de qualquer forma ele tem direito de receber essa multa de 40% sobre todos os depósitos e não só sobre o saldo. Doutor Diego, como nós temos um tempo muito pequeno aqui, eu quero aproveitar e quero limpar um pouco a minha barra aqui com os telespectadores, né? Quero mandar um abraço. Tem 2 minutos, então tá, então eu vou lhe fazer uma pergunta. Prometo ser rápido. O Pedro de Montenegro, ele trabalhou 18 anos em uma firma que mudou de dono 4 vezes. Ele é analfabeto e assinou o acordo sem ler. A firma está fechando, a pessoa não recebe nada, o que fazer? Pois bem, primeira dica, procurar um advogado trabalhista de tua confiança, tá? Independentemente de quem for o dono da empresa, o teu contrato é com a pessoa jurídica. Então, tu tens, se eles não te pagarem, tu tens o direito de acionar aquele CNPJ, né, aquela empresa, na justiça para reaver os teus direitos, certo? Independentemente de quem esteja respondendo pela empresa. Fui rápido, Machado? Foi bem rápido, e a pessoa analfabeta não assinou. Quer dizer, esse é uma situação sério, delicada, né? né? Uma situação delicada. delicada. Doutor Diego Paim, antes de agradecer ao senhor, eu quero também agradecer e pedir desculpa para Edna do Belém Novo, Eliane de Viamão, Sônia de Gravataí, Erlim de Gravataí também, mais o Ilvo, mais o Ricardo. São pessoas que ligaram para a gente e que nós não conseguimos responder as perguntas de hoje. Tem telespectadores em grande número que enviaram mensagens e a gente não pôde responder. Mas provavelmente na terça que vem, né, Machado? Na terça que vem, com certeza Perfeito. Absoluta, quando for direito do trabalho. Tá bem? Doutor Diego Paim, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Abrilhantou, como sempre, esse programa. É sempre uma grande honra, Machado. Obrigado pelo convite. Mande um abraço para o doutor Paulo, por favor. Pode deixar. Tá bem? Lembrando a vocês que esse programa será reapresentado amanhã às 7 horas da manhã. E eu amanhã, quarta-feira, às 18h30, eu estarei aqui falando sobre direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.